Vamos começar a nos acomodar. Pessoal lá fora, vamos chegando, né? Vamos se achegando para a gente, né, dar início aqui. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas, tá? Mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui presentes na subprefeitura, para a gente realizar mais uma audiência pública, né? Desta vez, para a gente começar a discutir a questão do orçamento do próximo período, e essa audiência pública que foi convocada pela Prefeitura, aos cuidados de Sempra, né, que está convocando, então, essa audiência pública junto com a Subprefeitura. Antes de mais nada, eu queria chamar aqui para compor a mesa, os representantes aqui do pessoal da Diretoria Regional de Educação, o Márcio, né, para compor a mesa com a gente, a doutora Jurema, da Diretoria Regional da Saúde, para compor a mesa com a gente, e a Lili, também aqui, representando, como é a coordenadora e presidente do Conselho Participativo Municipal aqui da Subprefeitura. Tá bem? Você quer dar uma abertura, Lili, uma palavrinha de início para o Conselho, né? E a gente compra aqui. Pode ser. Som, 1, 2. Tem que ser bem perto. Tá dando para ouvir? Tá. Bom, deixa eu pôr meu óculos aqui. Na verdade, eu estou falando primeiro, eu sou coordenadora do conselho, meu nome é Lili primeiro, né? Bom dia para todos e todas. Eu sou coordenadora do Conselho Participativo da região da Freguesia do Ó e Brasilândia, né? Quero deixar claro aqui que eu sou apenas a coordenadora do conselho, não sou a presidente, a que manda, a que decide. O conselho são 41 membros eleitos pela população, né? Tenho certeza que aqui um monte de gente votou no seu representante do conselho e a gente tem procurado fazer o melhor possível. Claro que com problemas e, como sempre, todo mundo sabe que não é muito fácil você mobilizar as pessoas para discutir as questões do bairro. Então, o que eu queria falar aqui em nome do Conselho? Na verdade, decisão que o Conselho tirou. No dia... Deixa eu ver se meu óculos. No dia 22 de julho, agora, passado, nós fizemos uma reunião no Conselho respondendo a um apelo da Sempla, da Prefeitura Municipal de São Paulo, deixando claro, não da subprefeitura aqui do bairro, mas da Prefeitura, da Sempla, da Secretaria de Planejamento, que pedia que nós, aqui do Conselho, tivéssemos uma posição a respeito do plano de metas da Prefeitura. Porque muita gente aqui deve lembrar que o ano passado, no ano anterior, aconteceu uma série de audiências públicas, onde daí a Prefeitura corretamente tirou um plano de metas para a cidade de São Paulo, e dentro desse plano de metas tinha uma série de obras aqui na nossa região que teriam que ser feitas neste plano de metas da Prefeitura. Isso é importante a gente saber, né? Então, a Prefeitura pediu que o Conselho decidisse entre todas as obras que haviam sido decididas no plano de metas, 3 obras que nós considerássemos prioritárias. O que nós discutimos? Nós do Conselho consideramos que não tinha condições do Conselho elencar somente 3 obras, porque o plano de metas tinha sido discutido nas audiências e ele era fundamental para a população.
Na verdade, no plano de metas tem uma série de obras que não estão incluídas no plano de metas. Tanto que, além de nós decidirmos que o Conselho... E aí tem um documento, Almir, eu queria pedir depois para você distribuir para as pessoas, tem um documento de decisão do Conselho, que além de nós decidirmos que prioridade para nós é o plano de metas inteiro, e cobrar da Prefeitura que ela apresente um cronograma, há 4 anos, claro, mais 2 anos, tem 2 anos e meio de governo, de quando esse plano de metas vai ser executado, nós incluímos mais 4 obras que nós consideramos que eram importantes e não estavam no plano de metas. Então, para nós, além do plano de metas, essas 4 obras são prioritárias. Então, o que é? É a Avenida Manuel Bolívar, do córrego Manuel Bolívar, passei a obra lá, a canalização do córrego da Vila Cavaton, um centro olímpico na Vila Brasilândia e a continuidade da execução da obra da Avenida Rio das Pedras. Então, vocês estão recebendo o documento que é decisão do Conselho Participativo Freguesia do Ó e Brasilândia a respeito dessa discussão do orçamento da Prefeitura e quais as obras que nós consideramos que são importantes para a região. Ficou claro? Aí, eu queria pedir mais 2 minutos, que é o seguinte, eu já distribuí aí um jornal que é do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva. Nós estamos com uma urna lá fora, pegando voto. Por quê? Porque nós fazemos parte de um comitê do plebiscito aqui da região noroeste, que tem um monte de entidades envolvidas, associação de morador, partidos políticos, campanhas eleitorais, que consideram que é preciso ter uma reforma, igreja principalmente, que consideram que é preciso ter uma reforma política no país. Então nós estamos fazendo uma campanha de hoje, até o dia 7 de setembro, colhendo voto com a seguinte pergunta: você é a favor que exista no Brasil uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política? Nós consideramos que é preciso, então a gente está fazendo a campanha, quem puder votar, quiser levar kit para o seu bairro, nós estamos ali fora também fazendo essa campanha. Obrigada e bom dia a todos. Agradeço aqui, Marcelo, com a Lili. Então, desde já agradecer a presença então dos membros do Conselho Municipal Participativo, do pessoal do Conselho do CADES também, que está aqui presente, e a gente, então, vamos dar início. Aqui, eu vou passar a palavra, então, para o pessoal de Sempra, que vai começar a atividade de hoje. Eu queria, antes disso, só trazer algumas notícias. Nós temos, a subprefeitura tem tido, todas as subprefeituras têm tido reunião direto, né, na relação com o prefeito, que acabou indicando a Nádia Campeão, que é a vice-prefeita, para fazer uma relação de reuniões com a subprefeitura. Nós tivemos a nossa reunião, já teve todas as subprefeituras, inclusive nós tivemos a nossa, onde a gente apresentou todos os problemas, todas as relações, desde questão de pessoal, questão de obras, toda a questão de relação da subprefeitura com o prefeito, que acabou tendo um relatório final e que a Nádia Campeão, junto com o secretário Ricardo Teixeira, apresentou ontem para as subprefeituras. Estou encaminhando então esse relatório para o prefeito, que vai ter um plano de ação de emergência, um plano de ação de interferência, de intervenção nas subprefeituras, para a gente agilizar melhor as nossas coisas e fazer melhores os projetos aqui funcionar, tá? Uma das coisas também que ficou alencado que nós temos que tocar, que a nossa, é a questão do governo local, e que aí a gente vai trabalhar isso rapidamente, tá? Retomar essa discussão que é importante. Foi anunciado também para nós, das 3 obras que aqui a Lili falou, né, que a gente passou pelo Conselho Municipal, das 3 obras que passou pelo Conselho Municipal, que foi pedido de prioridades para a nossa região, tá? Já foi liberado a obras da Cantídio Sampaio, o recurso já está vindo para a subprefeitura, foi publicado antes de ontem. Hoje foi publicado a liberação do recurso para Vitória Finzeto e, portanto, está faltando só a rua Pedro Pomar, certo? A rua do Promotório, tá? Também a Pedro Pomar é uma obra que nós estamos enfrentando, questão de emergência, e estamos aqui em execução, tá? Tem mais 3 obras pequenas, que são pinguelas, que a CET está fazendo em nossa região, que também os recursos foram liberados, que é para liberar passagem de carros e pessoal, que eles chamam de obras de pinguela. Tá? Então são novidades, são coisas que estão acontecendo na subprefeitura, e a gente imediatamente já está iniciando mais um processo de obra pela frente. Ok, então vamos
dar abertura de direto aqui para o pessoal que está comandando, e no final a gente então dá a nossa palavrinha, tudo bem? Bom dia a todas e todos, meu nome é Felipe, eu sou assessor lá do Gabinete da Secretaria de Planejamento. Estou aqui com o Fernando, da Coordenadoria de Participação. Bom, primeiro vamos... Pode passar aí. Não, volta. Bom, primeiro só explicar como é que vai funcionar aqui nossa audiência. O subprefeito fez uma abertura, né, junto com a Lili, do Conselho Participativo. O subprefeito também já adiantou uma devolutiva dos planos de obras das subs, que é importante explicar isso aqui. Teve um processo no final do ano passado, não sei se vocês lembram, não sei se todos estavam aqui, de priorização de algumas pequenas obras em cada subprefeitura, que estariam no plano de obras das subprefeituras da execução do orçamento deste ano, 2014. Então, essa é a devolutiva que o subprefeito deu aqui, que ele falou de 3 obras, que 2 já liberaram o recurso, vou mostrar ali. Agora, a gente, depois eu vou falar do ciclo participativo do orçamento do ano que vem, que é a etapa que a gente está agora, de elaboração do ano que vem, do orçamento do ano que vem. Então, essa aqui é uma audiência de participação para a elaboração do orçamento de 2015. Eu vou explicar um pouco como é que foi feita a metodologia. Depois, estava prevista a fala de um conselheiro, o representante do Conselho Participativo Municipal, no Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, que é o conselho que a gente tem lá na Assembleia, que tem representantes de todas as subprefeituras. Eu não sei se ele já chegou, o Juraci. O Nil. E aí depois a gente vai para a parte do orçamento de 2015, que aí são aquelas obras prioritárias que a Lili falou aqui, que vocês escolheram 4, que aí já são obras maiores para entrar no orçamento do ano que vem, certo? Então, teve o processo que foi feito o ano passado para o orçamento desse ano, que era outro tipo de obra, aquelas obras pequenas, e agora a gente está no processo de elaboração do orçamento do ano que vem. E aí, como é a discussão do orçamento como um todo, do programa de metas, aí são grandes projetos. Depois a gente abre a fala para discussão. O Fernando aqui vai registrar tudo que for falado sobre o orçamento, né? O nosso objetivo aqui é colher sugestões, enfim, comentários sobre a elaboração do orçamento do ano que vem. E depois a gente encerra. Tudo bem? Pode ser assim? Então, pode ir. Então, aqui retomando, o subprefeito já falou um pouco, só retomando o histórico. No ano passado, teve 2 audiências, no dia 23 e 30 de novembro. 2 ciclos de audiência, né? E que definiu a audiência definiu um cardápio de obras e o valor tinha sido estipulado em 1.900.000, e depois esse cardápio de obras foi para o Conselho Participativo, conforme a gente combinou, para o Conselho Participativo definir quais obras de fato seriam feitas. Pode passar? Então, das 3 que foram priorizadas pelo Conselho Participativo, como o subprefeito já falou, aquelas 2, que é a Praça Vitório Fizeto e a Avenida Deputado Cantídio Sampaio, já tiveram recurso liberado, e a outra ainda está em análise para liberação, certo? Então vamos lá, explicar um pouco como é que a gente está elaborando o orçamento do ano que vem, de 2015. Eu acho que talvez não sei se dá para apagar a luz ali, que eu não sei se dá para... Ficou melhor? Então, aqui são as receitas do município, né? Da onde que o município retira o seu dinheiro para poder fazer as coisas.
Então, a grande parte ali é a parte do Tesouro, né, que são recursos de impostos, de contribuições. A segunda, tem uma outra parte de Tesouro, que são recursos vinculados, que são os recursos dos fundos. Então, tem alguns fundos que tem uma certa arrecadação que é vinculada ao fundo. E aí ela é colocada numa outra dotação, que é aquela 08 ali, Tesouro Municipal, recursos vinculados. Depois vem as transferências federais. A gente fez um esforço desde o ano passado grande de aumentar o repasse de recursos federais, até porque a prefeitura hoje em dia tem pouca capacidade de investimento, poucos recursos disponíveis para investimentos novos. E aí depois vem algumas outras. Tem repasse do Fundeb para educação, tem os recursos da administração indireta, enfim, e aí tem os outros, são um pouco menos transferências estaduais e algumas outras fontes. As despesas do município são agrupadas, né, em grandes grupos. Você vê ali que, por exemplo, pessoal em cargos sociais, quer dizer, quando a gente gasta com os funcionários todos da prefeitura, aposentados e tal, dá 17 bilhões, né? Deixa eu só volta um pouco lá. O total de previsão de receitas para o ano que vem é de 50 bilhões e 800 milhões. Essa é a previsão de receitas para 2015. Então, desses 50 bilhões, 17 bilhões são gastos com pessoal, investimentos são 7, quase 8 bilhões. De investimentos, uma grande parte é de recursos federais, porque recursos municipais para investimentos são poucos. Os juros e os encargos da dívida levam 3 bilhões, a amortização da dívida leva mais de 1,5 bilhão. E aí tem o resto das despesas correntes, né, de custeio, que totalizam ali 20 bilhões, quase 21 bilhões. Aqui como está dividida a despesa por secretaria, né? Então, vocês veem que a educação e a saúde possuem recursos vinculados. A Constituição Federal já vincula uma porcentagem mínima do orçamento, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, quanto dos municípios, para a educação e para a saúde. Na educação, a Constituição define que o mínimo é 25%, mas a lei orgânica do município vincula, além dos 25%, mais 6%. Então, o município gasta no mínimo 31% do seu orçamento com educação. Na saúde, a vinculação constitucional é de 15%, e o município sempre fica acima disso, né? Fica em torno dos 18%, ali, 17%. Depois a gente tem encargos, que são outras despesas administrativas. Tem o IPREM, né, que é a aposentadoria, dali 5 bilhões. Transportes, 3, quase 4 bilhões. Infraestrutura urbana e obras de drenagem, 2, quase 3 bilhões. Serviços, que é lixo, coleta seletiva, enfim, varrição de rua. Ali está 2 bilhões e meio. Habitação, quase 2 bilhões. As subprefeituras, 1,5 bilhão. Assistência social, mais 1 bilhão. E aí vem as outras com orçamentos um pouco menores. Bom, como foi definida a metodologia desse ciclo participativo que a gente está fazendo para a elaboração do orçamento de 2015? Então, essa metodologia foi elaborada por uma comissão do Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos. Esse conselho foi instituído no começo do ano. É um conselho da Secretaria de Planejamento que tem, a grande maioria é sociedade civil, tem 2 representantes de cada conselho participativo das subprefeituras, da sociedade civil, mais um representante da sociedade civil de cada conselho municipal setorial. Então, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Habitação, cada um manda um representante, e mais representantes do poder público, que são minoria. O Conselho tem quase 107
106 membros. Então, dentro desses conselhos, tirou uma comissão para fazer elaborar uma proposta de como seria o processo participativo para a elaboração do orçamento do ano que vem. E foi aprovado na plenária do CEPOP no dia 16 de junho. Então, como que foi pensado esse ciclo? Numa primeira etapa, cada Conselho Participativo Municipal definiu 3 projetos prioritários. A gente pediu para definirem 3. No caso aqui, pelo que eu fiquei sabendo, vocês definiram 4, vocês definiram um a mais. Mas o que foi estabelecido é que cada um deveria definir 3, e os conselhos transversais, conselhos de igualdade racial, de mulheres, de população de rua, LGBT, podiam definir também um projeto prioritário para a cidade como um todo. Aí a gente pegou esses projetos prioritários, sistematizou e chamou as secretarias e fez uma nova rodada de reuniões com os conselheiros do CEPOP para elas darem um retorno sobre a viabilidade ou não de incluir esses projetos prioritários. Foram tirados na subprefeitura, nos conselhos participativos, sobre se daria ter um diálogo com a secretaria para avaliar o que daria para incluir e o que não daria para incluir no orçamento de 2015. E agora a gente está na terceira etapa, que é a audiência pública, em que a gente vai apresentar um pouco o resultado disso, o resultado desse processo participativo, desse ciclo. Então, no total, os conselhos participativos municipais indicaram 94 projetos prioritários e os conselhos transversais indicaram 9, num total de 103 projetos prioritários que a gente teve que avaliar com as secretarias o que a gente conseguiria incluir. Aqui quais secretarias tiveram mais projetos solicitados. Saúde que teve mais, depois educação, habitação, infraestrutura urbana e obras, e aí depois vem os outros, esportes, cultura, transportes 2. Próximo. Então, quais são os próximos passos? Depois desse diálogo que a gente vai fazer aqui, o que vocês, depois quando abrir a fala, a gente vai sistematizar as contribuições. A partir delas, a gente vai ainda ver se tem alguma possibilidade de ajuste, de acordo com o que vocês falaram, e aí a gente encaminha o projeto de lei orçamentária, definido a partir desses parâmetros todos, para a Câmara Municipal. E aí, a gente vai fazer um monitoramento privilegiado desses projetos prioritários de cada subprefeitura pelo CEPOP. Então, o CEPOP, ele vai, além de acompanhar o orçamento como um todo, a execução, ele vai dar uma atenção especial para obter informações e pressionar para que esses projetos que foram definidos como prioritários e entraram no orçamento, para que eles sejam executados. E depois vai ter uma devolutiva dessas audiências para o CEPOP, né? Como tem representantes aqui, a gente espera que os representantes daqui do CEPOP também levem essa informação de volta, tragam essa informação de volta para o Conselho Participativo. Então vamos lá, aqui na Freguesia Brasilândia, o primeiro projeto prioritário indicado por vocês foi uma obra de drenagem no córrego Manuel Belizar, na Avenida Manuel Bolívar. De acordo com a plenária que a gente teve com a Secretaria de Infraestrutura e Obras, eu não sei se alguém estava lá, né, aqui, alguém estava lá nessa reunião. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras disse que não estava previsto esse projeto para 2015, porque eles, né, fizeram lá uma distribuição de todas as obras e essa daí não estava prevista. No diálogo com a população, inclusive mostraram um vídeo de uma avenida aqui que estava cheia, alagada e tal. O representante da secretaria levou essa demanda para o secretário e eles decidiram incluir essa obra no orçamento de 2015. É claro que, assim, como é uma obra que não estava prevista,
o que foi incluído é o recurso para elaboração do projeto básico, enfim, ela vai começar do zero, então a gente não vai ser entregue no ano que vem, mas vai começar o projeto, a licitação no ano que vem. Então essa já é uma conquista que a gente tem desse processo participativo de uma obra que não ia ser feita e a partir desse processo a gente incluiu no orçamento de 2015. Próximo. O segundo projeto prioritário, que é outra obra de drenagem, que é a canalização do Córrego Vila Cavaton, a Secretaria de Obras disse que não tinha como incluir em 2015. Né? Eles já fizeram um esforço para incluir uma obra que não estava prevista. Essa daqui a gente vai ter que ver, de repente, para 2016, ou se a gente consegue em algum outro ano incluir. O terceiro projeto prioritário é o Centro Olímpico na Vila Brasilândia. O responsável é a Secretaria Municipal de Esportes. Eles informaram que tem um centro esportivo que já foi reformado e a previsão é de criar um centro de iniciação esportiva na Vila Penteado. Então, essa é a resposta da Secretaria. Esse centro de iniciação já está aprovado, já tem contrato com a Caixa e a entrega deve ser já no primeiro semestre do ano que vem. Isso foi o que a Secretaria de Esportes passou a partir da demanda daqui do Conselho. E o último, que foi um projeto extra, né? A gente pediu 3 projetos, vocês decidiram incluir um a mais. A CIURB disse que não conseguiu identificar qual obra era essa que precisaria continuar, então eles ficaram de ver mais informações, o Conselho Participativo ver mais informações com eles, para a gente ver se ainda tem como adequar alguma coisa. Aqui a gente está dando um informe em todas as audiências, também de quais foram os projetos prioritários das agendas transversais. Essas agendas são para a cidade inteira, tá? Elas não são para cada subprefeitura, porque o Conselho... por exemplo, o Conselho LGBT indicou uma prioridade para a cidade, então não necessariamente a ação é em cada subprefeitura. Então, o projeto prioritário deles é a requalificação de espaços de convivência LGBT no Lago do Aroche e Autorama Legal, no Ibirapuera. O Aroche já está no orçamento e o Autorama é uma ação de articulação política e não orçamentária, então não é uma ação para o orçamento. O segmento de imigrantes definiu como prioridade um centro de referência e acolhimento do imigrante na Praça da Sé. E em 2015 está previsto o fortalecimento do centro de referência da Sé. O Conselho Municipal do Idoso indica como prioridade uma campanha de conscientização sobre a violência contra os idosos, e isso está previsto no orçamento de 2015. O segmento de mulheres definiu como prioritário a requalificação dos centros de cidadania da mulher e a inclusão de mais 2 centros de referência, um na Zona Norte aqui e um na Zona Oeste. Isso também está previsto no orçamento de 2015, a partir da priorização das mulheres. Os representantes da igualdade racial estabeleceram como projeto prioritário a institucionalização de 2 centros de referência de combate ao racismo, um central e um regional. Isso está previsto também no orçamento de 2015. O Conselho Municipal dos Povos Indígenas definiu como prioritário o Centro de Referência de Assistência Social nas aldeias indígenas, em Parelheiros e Jaraguá, e está previsto no orçamento um CRAS em Parelheiros e um no Jaraguá, que também atenderão a população indígena. O Conselho do Idoso teve outra priorização, que foi o Centro-Dia, que também está no orçamento. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente definiu como prioridade a implantação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREA no Itaim Paulista. A diretriz da Secretaria de Assistência Social é garantir um CREAS para cada subprefeitura, antes de ampliar a oferta naquelas que já possuem o equipamento. Então, tem subprefeituras que não tem nenhum CREAS. Então, antes de fazer 2 na mesma subprefeitura, a prioridade é ter pelo menos um em cada subprefeitura. Então, peraí, falta um pouquinho. Então, estão previstos na Zona Leste um em Ermelino e um em São Miguel,
porque Itaim Paulista já tem um CREAS. O segmento de mulheres indicou uma meta extra também, que era a ampliação do número de vagas para mulheres no programa Operação Trabalho. Também está previsto, o programa está previsto no orçamento e o projeto de ampliação para mulheres está em discussão com a Secretaria de Políticas para as Mulheres. E a representação da juventude estabeleceu como projeto prioritário garantir 100 mil vagas no Planatec e formação e trabalho e a requalificação do Bolsa Trabalho. Tudo isso também está previsto no orçamento de 2015. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência estabeleceu como projeto prioritário a acessibilidade nos ônibus e está previsto no orçamento, depende da nova concessão de transporte público, que era para ter acontecido em julho do ano passado. Foi decidido que seria adiada essa licitação para que houvesse mais discussão, para que a população... Foi criado o Conselho Municipal de Transportes, que não existia, que também está discutindo o assunto. Então, a gente acha que essa nova concessão deve sair no ano que vem, e aí a acessibilidade em todos os ônibus vai ser exigida na nova licitação. O Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência definiu ainda uma meta extra, que é tornar acessíveis os passeios públicos. E eles querem definir quais locais vão ser acessíveis. O projeto de acessibilidade em passeios está previsto no orçamento, e essa priorização dos locais vai ser feita em conjunto com o Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, volta um pouco. Então, esse é o resultado do ciclo que a gente fez de priorização com os conselhos participativos, com os conselhos municipais transversais, para o orçamento de 2015. Além disso, a gente, não sei se quem estava aqui nas audiências do ano passado, o orçamento desse ano, a gente conseguiu pela primeira vez elaborar ele de forma regionalizada. Então, a gente nunca, assim, antes o orçamento ele nunca vinha com aonde o recurso era destinado. Então, você tinha lá uma dotação, por exemplo, construção de creches e o valor. E era sendo executado o valor da construção de creches. A população não tinha como ver no orçamento quais são as creches, aonde são essas creches que estão sendo previstas e executadas no orçamento. Esse ano a gente conseguiu, quando elaborou o orçamento desse ano, colocar lá no detalhamento da ação quais são as creches previstas e aonde que elas são. E isso possibilitou que a gente desse melhores informações para a população de cada subprefeitura sobre o que estava sendo previsto ali. Então, esse ano a gente vai avançar. A gente está... O que a gente fez no ano passado para este ano foi uma primeira, um passo inicial nesse processo de planejar as coisas de forma regional. E agora a gente quer estar trabalhando com as secretarias para elas aprimorarem essa previsão regionalizada dos recursos. Então, a gente sabe que na LOA de 2015, além desses projetos prioritários que eu já falei, tem mais algumas coisas que estão sendo previstas aqui para a Freguesia Brasilândia. Então, tem o CEL da Freguesia do Ó, da Secretaria da Educação, que tem já orçamento previsto para 2015. Tem um SEI na Brasilândia, também previsto. Uma EMEI na Rua Francisco de Paula Bonilha com a Rua Pedro Velasca, também já previsto. O CIE, que é aquele centro de esportes, que eu falei, na Freguesia Brasilândia. O CEFAI, que é um centro de formação para a educação inclusiva, para crianças que precisam de necessidades educacionais especiais, também está previsto para cá. As praças, tem projetos de praça digital em todas as subprefeituras, então também estão sendo previstas algumas aqui. Novos postos de iluminação pública em ruas, vielas e praças, tem um projeto todo de renovação da iluminação pública da cidade. Um polo de educação ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, plantio de árvores também pela Secretaria do Meio Ambiente.
2 ecopontos, um na freguesia e um na Brasilândia, e os projetos de melhoria de bairro e calçadas da subprefeitura. Então, isso é o que a gente está prevendo além daqueles projetos prioritários, que a gente já sabe que está previsto no orçamento aqui para a região. Bom, agora a gente vai abrir, a nossa sugestão é de fala de 3 minutos, o nosso subprefeito aqui vai ajudar. A gente vai... é o chefe de gabinete, desculpa. Tudo bem, tá? Oi? A área de saúde, ela não conseguiu regionalizar no orçamento a tempo da gente apresentar. Mas a gente tem representantes aqui da coordenação de saúde, oi? Supervisão de saúde regional, e ela pode dar mais informações. E tem o representante, peraí, gente, da Diretoria Regional de Ensino também, que pode tirar informações sobre a educação. Então, calma, a gente vai fazer as inscrições. Sim, faltou a fala do representante do CEPOP. Eu pulei essa parte, desculpa, é que ele foi passando rápido, e aí quando eu olhei, ela já tinha passado. A gente vai ter uma fala, começando. O Nilson, ele é representante do Conselho Participativo no Conselho de Planejamento e Orçamento, e ele vai dar uma fala aqui sobre como foi esse processo também, e depois a gente abre para a plenária. Bom dia, comunidade. Estamos muito felizes por conseguirmos colocar nesse plano de meta. Faço parte do CEPOP com muito orgulho, sou titular, eu e o companheiro Juraci. E esses demais companheiros que participaram conosco do Conselho Participativo estão de parabéns, né? E podemos citar alguns nomes aqui, né? O Marcos, secretário, que fez parte e ajudou muito. Lili, nossa coordenadora, né? Almir, fantástico Almir, fantástico. Netinho, conselheiro fantástico. A Rose, o Wilson Leandro da Academia Ratos, o seu João Mota, fantástico João Mota, e os demais que não estão presentes, o qual eu não indiquei ainda, não falei. O CEPOP foi muito importante na indicação junto com o Conselho Participativo, para incluir nas 4 obras para o plano de metas. Foram várias reuniões com o SEMPLA e relações governamentais. O resultado das nossas participações foi a indicação dos 4 projetos, a qual tem companheiro aqui que está chorando, gente, está chorando, porque não é fácil ver o córrego Cavaton há tantos anos naquele sofrimento. Rio das Pedras, que está aqui representado por um companheiro, que está sofrendo com o mesmo problema, a qual nós vamos apresentar todo esse problema da Rio das Pedras, né? Com o senhor Abdias. A nossa associação, a MAVB, que vem defendendo essa causa de todo o nosso bairro da Brasilândia. Fantástica a participação da MAVB, gente, né? E citando também a situação da Brasilândia em receber essas obras, a importância que tem para a nossa comunidade. Eu gostaria de dividir essas palavras, da tal importância que tem, com o companheiro Claudinho, que faz parte também do CEPOP, pelo fato do senhor Juraci não estar presente. Então, passa a palavra para o meu companheiro Claudinho. Agradecimentos ao Felipe e o Fernando, que conduziu também. O Fernando é fantástico, viu? E a mesa, na representação da subprefeitura, do senhor Januário. Obrigado, gente. Obrigado, Nil. Eu faço parte do CEPOP, junto com o Nil e com o Juraci. Eu fui indicado pela secretaria que eu trabalho, que é a Secretaria de Relações Governamentais. Eu gostaria de agradecer o apoio da SEMPLA nesse projeto da Manuel Bolivar. A gente sabe, a gente acompanha esse problema há muitos anos, e exatamente a participação do CEPOP, a participação do Nil, do Juraci, do próprio Rodolfo e o Rui, que são os componentes do CEPOP, teve um peso fundamental na inclusão não só da Manuel Bolivar, como dos outros apontamentos
que o Conselho Participativo fez de uma forma responsável. A gente tem que elogiar o trabalho do Conselho Participativo quando eles foram indagados sobre as 3 prioridades do plano de metas do ano passado, que era 123 apontamentos. Eles não acharam justo, porque a nossa região precisa de muito mais que isso. Eles resolveram apontar mais 4 prioridades. Nós não temos uma prioridade, nós temos 127 prioridades, graças ao Conselho Participativo. Eu gostaria que vocês acompanhassem o trabalho do Conselho Participativo. As reuniões são mensais aqui na sede da subprefeitura. E mais uma vez, Felipe, Fernando, obrigado. A participação de sempre foi muito importante nesse momento. Obrigado. Quem quiser se inscrever para falar, a gente vai pedir que venha até aqui para a gente fazer uma lista. Vamos pedir para o... Pessoal, enquanto pega a inscrição, eu me inscrevi aqui para fazer uma fala, mas eu queria fazer uma precisão, porque é muito importante o que a gente fala e o que a gente escreve. Eu aprendi isso na luta política. Então, assim, diversas vezes foi dito aqui que o Conselho Participativo Freguesia do Ó e Brasilândia escolheu 4 obras como prioritárias para a região. Não foi isso que aconteceu. O documento que vocês estão recebendo é muito claro. Foi o que eu disse aqui no começo. A decisão do Conselho foi dizer que o plano de metas que foi aprovado pelas plenárias aqui está incluído, por exemplo, a construção de 4 UBSs no plano de metas da prefeitura. Nós consideramos que o plano de metas é prioridade. Nós não escolhemos essas 4 obras que foram ditas aqui como prioridade. O que nós fizemos foi incluir essas 4 obras no plano de metas, porque essas 4 obras não estavam no plano de metas, e nós incluímos como prioridade na região. Então é bom ficar claro, para depois a pessoa não sair falando que o Conselho teve prioridade. Não, o Conselho considera que todas as obras do plano de metas têm que ser executadas o mais rápido possível. Essa é a decisão do Conselho. Ficou claro isso, né, gente? Então tá bom. Para a gente poder organizar direitinho, garantir a fala de todo mundo que está presente, quem já fez a inscrição, me passa aqui que a gente vai organizando no momento da fala. Outra coisa que é importante por exemplo, a Lili, ela fez aqui uma consideração, tá? A gente vai tomar nota aqui das novas contribuições que tanto os conselheiros quanto os munícipes aqui presentes na audiência pública vão fazer, tá bom? Então é importante a gente saber o nome da pessoa que está falando aqui, né? O nome da pessoa, a área temática, por exemplo, se a contribuição é de escola, de creche, né? Dizer, é uma contribuição da área da educação, obviamente vai dizer o projeto e, se possível, a gente vai ficar lembrando aqui a localização, se é na freguesia ou na Brasilândia, tá bom? A gente vai ajudando aqui na hora da fala. Então, a primeira é a Ruth, Jardim Brasília. 2 minutos, então... Como muita gente se inscreveu, a gente vai reduzir o tempo para 2 minutos, tá? Para dar tempo de todo mundo falar. Então, 2 minutos, pode.
um ofício pedindo a inclusão da UBS de Brasília na Lei Orçamentária 2015, que até então não apareceu, mas agora esclareceu que já está no plano, essa UBS está no plano plurianual 2014/2015, 2016, orçado em R$ 5.500.000, com previsão de início em janeiro de 2015. Mas o que eu entendi é que se isso não entrar na lei orçamentária, isso não vai sair. Então, portanto, eu trouxe o ofício, vou pedir para protocolar e também para porque lá a UBS que deveria ter a gente, seria a UBS da Biblioteca, tem uma superlotação de mais de 70 mil pessoas. Então, lá não tem condição, tem mais de 1.000 pessoas na lista de espera para marcar um clínico geral. As pessoas que conhecem a região do Carupé sabem a necessidade. Nós não temos um representante no Conselho Participativo, ninguém de lá, não temos um representante dentro do Conselho Participativo. Então fica difícil. Nós somos um grupo de moradores, só lutando pelos nossos direitos. E também tem um escadão lá, que é na Rua Morro Crispim, no bairro Jardim Brasília, Zona Norte Brasilândia. Esse escadão todo quebrado, tem um fluxo imenso de pessoas que desce e sobe, ele pega da Morro Crispim a Monte Alegre do Sul. O esgoto corre a céu aberto, pessoas passando, crianças passando. Então eu queria passar essa necessidade também aqui. Eu trouxe também o ofício para ser protocolado. Muito obrigada. Obrigado, Ruth. Peraí. Vitório Fernandes. Depois vai ser Rato da Academia. Quero dar um bom dia a todos, bom dia à mesa e agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou morador do Jardim Vitória Régia, um lugar desconhecido de São Paulo. E parece que a prefeitura e o setor público não conhecem o Jardim Vitória Régia. Então eu estou aqui para fazer uma divulgação, porque nada tem no Vitória Régia, não temos nada de ser coleta de lixo, certo? E eu queria falar também do Carupé e de toda a cidade de São Paulo, que daqui a uns tempos não precisa mais chamar rua Cantinho de Sampaio, rua não sei o quê, de Lajá de Souza, pode chamar buraco Lajá de Souza, buraco Cantinho de Sampaio. Porque todas as ruas de São Paulo, do Jardim Vitória Régia, estão um abandono terrível. É só buraco. A gente paga e construir um terreno. Muito obrigado. Obrigado, Vitório. Rato da Academia. Rato da Academia. Depois, Carlos Alberto. Bom dia a todos. Eu faço parte do conselho. Dona Ruth, eu abro a vocês, em nome de todo o conselho, que qualquer pessoa que tenha qualquer demanda pode vir nas nossas reuniões. Ela é aberta a toda a população da nossa região, Brasilândia e Freguesia. Nós não podemos interferir em outra região, mas sendo Brasilândia e Freguesia, não precisa ter um representante lá de vocês. A senhora pode vir e participar conosco. O que eu venho lembrar vocês é que tem uma demanda da prefeitura de uma plenária de 2013. Tem 59 obras. Eu acho que o Januário está aqui. Já foram executadas, acho que 4 ou 5 obras dessa plenária de 2013. Então ainda tem muita coisa para ser feita aqui na subprefeitura. A gente não pode esquecer as obras que estão para trás, que tem 59 demandas, tá bom? Obrigado a todos. Carlos Roberto, a gente vai encerrar as inscrições agora no final da fala do Carlos Roberto. Bom dia a todos. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um pedido, tá? Eu, como morador da Brasilândia, hoje eu sou suplente do Conselho Participativo, hoje eu sou conselheiro do posto da UBS Santa Terezinha. Um dos pedidos que a gente faz em reivindicação é na rua Marcelino José de Freitas, Corro Alípio. Ali tem um ponto viciado de lixo, tá? Então a gente, como parte da saúde, como a gente faz parte da saúde, a gente sabe que a saúde não é só remédio e hospitais. A gente sabe que saúde também é necessidade básica. Então ali está cheio de rato, está cheio de lixo, e isso dificulta muito
até a atuação do pessoal do posto a trabalhar ali. Então, um dos pedidos que eu faço é que faça uma praça nessa rua. Eu vou até repetir o nome da rua. Ali na rua Marcelino José de Freitas, com a rua Alípio Batista Pinto. Tá? Obrigado. Obrigado. Marcos Rubens. Alguém ainda não entregou isso daqui? Marcos Rubens. Marcos Rubens, do Conselho Gestor da UBS Jardim Guarani. Bom, Ana Lúcia Honorato. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber do plano de metas de moradia sobre a fazendinha. Eu moro lá mais de 10 anos e não tenho saneamento, não tenho nada. Eu queria saber o que está acontecendo. Uma pergunta. Depois tem umas 800 famílias. E ninguém faz nada. Nada. A gente não tem saneamento básico, não tem nada. Mal tem uma água, mal tem uma luz. Sula Santos. O pessoal está rápido aqui na sala. O pessoal está bem objetivo, né? Bom dia a todos. Eu sou Sula Santos, conselheira, presidente da Associação Acovic, e venho aqui reivindicar o seguinte: nós temos um problema muito sério no Guanabara por nós não termos clínico geral. Estamos com um só e eles não conseguem atender a demanda. Vamos pedir consulta, não tem agenda. Então eu vim aqui solicitar junto com a saúde também. E outra coisa, saiu aprovações do Conselho, seriam 4, né, que foram pedidas. Só que o córrego Cavaton já faz 25 anos ou mais, porque quando eu nasci já existia. Eu tenho 52 anos hoje. Esse córrego corre em céu aberto, trazendo, sim, ratos, trazendo os benefícios que toda a população precisa, doença. Então, assim, nós do Conselho, nós não vamos desistir e vamos pedir e vamos continuar que entra no plano de meta, assim, junto com o SEMPLA. Não só os conselhos, mas sim os moradores também. Muito obrigado. Obrigado. Sula. Rael Pimenta. Bom dia. Bom dia. Ih, está tudo fraquinho, hein, gente? Bom dia. Bom dia. Bom, aqui é um monte de reivindicação, mas eu vou tentar em 2 minutos. Primeiro, para a obra, eu sou da Associação MRP Azul e Branco. A associação é no Trivelato, no Singapura, ali da Ponte da Freguesia. E lá são 300 famílias, sendo aproximadamente 1.600 pessoas, mais ou menos 300 crianças. E lá não tem uma quadra para as crianças brincarem. Então, com isso, as crianças migram para as drogas. Eu não tenho filhos, mas eu estou preocupado com o filho dos outros que estão, cada vez que passa, entrando mais nas drogas. E a iluminação também lá dentro. Já fizemos na quadra, já solicitamos tudo e mais um pouco e não conseguimos. A subprefeitura, o CONSEG, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, o Celino e o Claudinho, e ainda não conseguimos nada. Enfim, a iluminação lá dentro. Tem postes que a iluminação fica dia e noite. Em compensação, tem outros lugares que a iluminação é muito precária. E também lá dentro tem muitos carros. Já falamos aqui na subprefeitura, ainda nada. Tem muitos carros abandonados. Com isso, as pessoas não conseguem um lugar para estacionar. E
também, o que mais? Ah, e tem muitas pessoas de fora também que passam e jogam entulho ali dentro. Então, assim, às vezes a gente consegue ver. Quando a gente consegue ver, a gente não deixa. Mas, enfim, o que mais? Ah, e uma revitalização, se pudesse, né? Na Singapura, porque muitos já foram revitalizados. E ali nós estamos abandonados. Enfim, estamos abandonados. Obrigado. João Mota. João Mota. Bom dia à mesa, bom dia a esse auditório bonito. E quero cumprimentar o Conselho Participativo, do qual eu faço parte ativa. E dizer que estou bastante contente com as decisões, com as notícias que a SEMPLA nos traz hoje aqui. Quero deixar também um aviso de que nós estamos, como Conselho Participativo, falando, por enquanto ainda nas preliminares, estou coletando a assinatura de 43 entidades da sociedade civil, aqui da região, para um pedido que vai ser um pouco mais pesado. É que a freguesia do Ó, apesar dos 434 anos que completou ontem, nós não temos sequer um acesso direto à freguesia. Nós vimos do centro expandido, temos que ir a Lapa, depois ao bairro do Limão para chegar no Largo do Clipper, hoje Largo Oliveira Viana, que é o ponto inicial da freguesia do Ó. Então nós não temos, eu já cronometrei por várias vezes, dá 45 minutos a mais aqui da Pompeia até entrar na freguesia do Ó, sendo que não temos nem 3 quilômetros dali para chegar na freguesia. Né? Então é um absurdo, as pessoas que vêm do trabalho cansadas, 45 minutos a mais. Então isso estamos preparando esse projeto e coletando essas assinaturas. Já faltam apenas 6 assinaturas das 43 entidades da sociedade civil e depois vamos encaminhar através do SEMPLA. Quero agradecer a SEMPLA pela atenção que tem dado aqui à Subprefeitura Freguesia do Ó. Muito obrigado. Obrigado. Agora é o Eduardo. Eduardo? É você mesmo. Netinho. Som. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui parabenizar a mesa na presença do Dr. Gema, que é a mulher que está na mesa aí, representando a mulherada. O que eu queria falar, assim, que eu fico muito contente de estar fazendo parte desse conselho e a comissão do conselho está trabalhando bem. E agradecer também em especial a MAVE, que é a associação que o Claudinho também faz essa representação, por estar fazendo a parte de comunicação dos trabalhos e chegando essas informações para a gente, que é muito importante. Então eu quero agradecer aqui em público esse apoio de vocês aí. O que eu quero dizer é o seguinte, nós do conselho, e eu gostaria de fazer um convite a todos os conselheiros, nós estamos sofrendo um problema muito grande em várias questões de planos e metas que estão sendo esse conselho discutido aqui na sua prefeitura, mas tem uma questão que é primordial, que é a saúde. E a saúde da gente e dos moradores do Jardim Vista Alegre está ficando arcaica, porque está acontecendo o quê? Essa obra do Rodoanel, ela está trazendo uma poluição de poeira quando as pessoas dormem à noite. As pessoas que no Vista Alegre, que hoje, agora dia 25 de agosto, Vista Alegre, para quem não sabe, completou 51 anos, e eu nasci lá, estou com 43, as pessoas estão tendo problema de não ter o atendimento de qualidade perante o que está acontecendo na hora de ser atendido. Por tantos idosos têm problema em ir ao hospital, ter problema no hospital, chega na associação e reclamar porque não tem um atendimento, porque isso está ficando problemático. Se vocês querem ver, vai à noite, 1h da manhã, você vê a poluição de toda a poeira assentando e indo para dentro das casas. E as pessoas que moram muito próximo a essa obra estão tendo um prejuízo muito grande de saúde. Então eu gostaria de fazer um convite para o Conselho para a gente ajudar a questão
Aí a pessoa me criticou e falou assim, eu sou uma coruja, eu ando pra caramba. Eu estava com o secretário ali, o secretário falou, você está aqui também? Eu estou em toda a sua prefeitura pegando experiência do processo. E a gente está de parabéns que esse conselho está se esforçando pra caramba. Mas eu acho assim que o centro de São Paulo, quando o pessoal passa a noite lá, eles guincham água na rua. Eles não sentam pó, jogando água para sentar. O tempo que a gente era quintal de terra, jogava água lá e passava a vassoura. E por que nós na periferia somos obrigados os caras passar com um caminhão-pipa só aceitando pó, em vez de desguinchar para lavar isso daí? Porque quem sofre depois que o povo vai embora lá, o caminhão é o povo que está lá, o pessoal mais idoso que está lá, e eu faço parte de uma geração que respeitava os idosos de cabeça branca. Então, eu acho que assim, eu chamo a atenção do conselho, porque dia 2 a gente vai ter uma reunião no CEL, que a gente poderia estar fazendo um trabalho com essa questão de sensibilização da Terça e as OS, por conta dessa situação e ajudar. Só para resumir, a questão também, quem paga IPTU, quem paga aí seus impostos de carro, aí os buracos que está ficando nessas avenidas por conta dessa obra, não é brincadeira. Eu acho que a gente precisa também chegar a somar com isso daí, porque meu carro já quebrou. Seu pai. Lili. Eu vou falar pela terceira vez. Tá funcionando? Tá. Eu vou falar pela terceira vez, mas é porque as duas vezes eu falei a história do conselho aí, que eu acho que é importante a representação. Na verdade, agora eu vou falar um problema que eu vi aqui, entendeu? Eu não sei como a prefeitura vai resolver. A senhora do Jardim Brasília falou sobre isso. No plano de metas, além de algumas coisas que eu me lembro que tinha, do 123, tinham 4 UBSs para serem feitas na região. Não, no plano de metas tem 4. Tem 4. E eu posso estar enganada, eu não sei. Na verdade eu olhei, mas eu sou meio lenta, que eu já estou velha. Não tinha nenhuma UBS para 2015? É isso? Ele falou? Não sei. Ele já respondeu a história das UBS? Tá. Nesse orçamento 2015, tinham 4 UBS. Na verdade, eu não sei quantas tem. Na verdade, eu não entendi. Talvez tenha que repassar. Gente, eu vou ser muito honesta. Eu sou bem povo mesmo. Quando eu não entendo uma coisa, eu pergunto. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta muito objetiva, muito clara. Nós estamos aqui discutindo o orçamento que a prefeitura vai mandar para a Câmara para ser usado em 2015. É isso, eu entendi direito? Então, o que eu queria que ficasse claro para mim, porque para mim ainda não ficou claro. Quais são as obras na Brasilândia, freguesia do Ó, da região que nós estamos aqui, que vão ser enviadas para a Câmara Municipal de São Paulo como parte do orçamento de 2015 da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu queria saber exatamente quais são. São aquelas primeiras, queria que isso ficasse muito claro, para a gente saber o que é que vai acontecer em 2015. Entendeu? Eu não entendi ainda, é isso. Vera Lúcia. Bom dia. Olha, é o seguinte, eu moro na rua Itambé do Mato Dentro. É uma rua longa, com bastante criança, bastante idosos. E nós não temos uma praça, nós não temos um aparelho para ginástica. A gente anda no centro, no Arocho, tem vários aparelhos para ginástica. Tem parquinho, tem aonde as pessoas se divertirem. Na Itambé do Mato Dentro, já foi protocolado, mas não temos absolutamente nada. Tem muita droga. E as crianças crescem, não tem aonde brincar, acabam se envolvendo, porque não tem o que fazer, não tem com quem brincar, não tem aonde brincar. Então eu peço, por favor, deem uma atenção maior para o Jardim Guarani. Obrigada. Obrigado.
O Marcos Rubens apareceu ou não? Era você? Bom dia. Desculpe ter saído da sala que eu fui fazer uma impressão lá. Com relação ao Jardim Guarani e Brasilândia, nós temos mais ou menos 4 BS e 4 CEIs, toda a região da Brasilândia. No Jardim Guarani está previsto uma CEI no cruzamento da Santa Cruz da Conceição com José da Costa Pereira e também do Mato Dentro. E outros equipamentos na região, mas as 4 BS, Jardim Brasília, Damasceno, Brasilândia e Elisa Maria, Damasceno, Brasília, e Maria Cecília Donângelo, que é no Penteado, perto do Sacolão. Com relação ao que foi falado desse território local, Jardim Guarani, a gestora está ali da UBS, ela não deixa a gente mentir, a gente conta com os agentes comunitários lá para tudo, né? Fizemos uma reunião no sábado passado para falar dessa audiência aqui com mais ou menos uns 50 moradores para levantar isso que ela falou, Rua Itambé do Mato Dentro, Rua Promontório, que está previsto asfaltamento, mas lá não precisa só de asfaltamento, precisa de urbanização, deixa ele anotar, precisa de CJ no espaço da prefeitura que está fechado, que nem missa mais é rezado lá dentro, na Promontório, rezava missa, nem missa reza mais lá. Tão esquecido que nem isso, nem o padre chega mais lá. Está precisando dos equipamentos que tem que constar no território, que nem nome tem. Tem 6 vielas na Itambé, não tem número, não tem letra e não tem nome. E pelo pouco que eu estudei, se o negócio não tem número, não tem letra e não tem nome, existe? Não existe. Então precisa nomear, precisa iluminar, precisa mapear. Zoneamento de bairro está aí. A gestora vai juntar o povo lá e eu também para a gente fazer o zoneamento do nosso bairro bonitinho. E aguardamos os equipamentos de saúde na região conforme for permitido e as 6 da região também. Acho que é isso, eu não ocupei mais o tempo, obrigado. Tá. Eu queria só, em relação à primeira fala da Lili, eu queria me corrigir. De fato, aquelas 4 obras não foram obras priorizadas do programa de metas, foram obras a mais indicadas pelo Conselho, e que a gente viabilizou 2 e 2 ainda não conseguiu. E outra coisa que eu queria garantir é que o programa de metas inteiro é prioridade do governo. Esse processo foi feito para a gente tentar acompanhar mais de perto as demandas prioritárias de cada região para adiantar elas no programa de metas. Mas o programa de metas como um todo é um compromisso do prefeito e do governo com toda a população. Sobre a questão de quais obras estão no orçamento, eu não posso te dizer todas, porque o processo de regionalização ainda não é total e completo, e nem todas as dotações estão regionalizadas. Mas eu expus aqui as que já estão colocadas. Aquelas 2 iniciais da Praça Vitória, Finzeto e Cantilho Sampaio são do orçamento deste ano, não do ano que vem. É para fazer este ano. Dos projetos prioritários tem o... Deixa eu pegar aqui o nome direito. O Córrego Manuel Belizar. Esse está previsto no orçamento do ano que vem. Não, isso eu posso explicar daqui a pouco, só vou terminar a resposta. E a outra é a do Centro de Iniciação Esportiva. Isso está no orçamento do ano que vem, fora aquela outra lista que eu falei, do CEL, da C e tal. Agora, da saúde, a gente tem aqui da Jurema, da Supervisão da Saúde, que vai explicar um pouco mais do que está previsto aqui. Para explicar o companheiro ali. Essa é uma coisa que deu muita confusão e a gente precisa esclarecer bem para todo mundo.
quando a gente... Atenção, gente. Quando a gente veio aqui nas audiências, em novembro do ano passado, a gente tinha um projeto de lei orçamentária na Câmara, né? E a gente tinha um recurso previsto na dotação 1170, que é a dotação da subprefeitura, e a gente destinou uma boa parte desse recurso para projetos participativos, que a gente ia decidir aqui e o Conselho Participativo ia decidir. O que aconteceu depois? O IPTU foi barrado na Justiça, o aumento do IPTU. Então, com a redução dos recursos de orçamento da 00, a fonte 00, que é o Tesouro Municipal, que é o mais livre que a gente tem para usar para investimentos, a gente foi obrigado no começo do ano a fazer um rearranjo do dinheiro e a gente garantiu que os 50 milhões de orçamento, de planos de obras participativos não iam ser congelados, não iam ser cortados, porque a gente se comprometeu com a população de executar. E aqui a gente se comprometeu com 1,9 milhão, certo? Só que o que aconteceu? Para fazer uma gestão melhor do orçamento, a gente tomou uma decisão que foi: esse recurso não seria mais executado na 1170, que é a dotação aqui da subprefeitura, e seria usada uma dotação do Fundurb, que é o Fundo de Urbanismo. Porque os recursos do Fundurb, se a gente, por um acaso, não conseguir executar tudo, ele continua pontuando. O outro, se a gente deixar de executar o da 00, que é o da subprefeitura, se a gente, por um acaso, não conseguisse executar, a gente ia perder a oportunidade de fazer um outro investimento. Então, a gente só mudou qual dotação iria executar aquele recurso. Eu sei que isso é complexo de entender, mas é o seguinte: o 1,9 milhão do plano de obras participativo está garantido não na 1170, e sim na, acho que é 3350, que é do Fundurb. Isso. Não, é a mesma. Não, mas foi decidido no Conselho Participativo. Não. O que aconteceu? Calma, gente. O que aconteceu? Exato. Quando a gente fez a audiência aqui, nem existia Conselho Participativo ainda. Então a gente fez um levantamento de obras, mas a gente disse na audiência que quem decidiria seria o Conselho Participativo. O que aconteceu? Demorou um pouco mais para os conselhos se constituírem, demorou para o processo das subprefeituras se organizarem junto com a secretaria, o processo de decisão sobre esse recurso, e a gente ficou com medo, o governo como um todo ficou com medo de, pelo atraso, não dar tempo de executar as obras. E aí o que aconteceu? A gente viu que em eu não sei o caso específico daqui, porque eu não acompanhei cada um, mas eu sei que, no geral, nas obras gerais que foram sugeridas... Gente, eu peço para prestar atenção aqui, porque isso é complexo, depois vocês vão cobrar... Então, vamos lá. O que aconteceu? A gente sabia que muitas obras que foram sugeridas na audiência seriam de difícil execução, porque ou não tinha projeto ainda, ou o orçamento era maior do que o que tinha. Então, as subprefeituras todas fizeram um trabalho de reavaliar, e para não perder o recurso, porque se a gente decidisse, vamos fazer a obra que decidiu X, só que a subprefeitura não tivesse condição de executar aquela obra no orçamento desse ano, ia perder esse recurso, ia ficar sem nem aquela nem nenhuma outra. Então, foi feito um trabalho com as subprefeituras de avaliarem junto aos seus conselhos se, de repente, se aquelas obras que foram levantadas na audiência, de fato, teriam condições de ser executadas no prazo, dado que a gente já estava atrasado na liberação,
ou se de repente seria melhor priorizar alguma outra obra com a concordância do Conselho para garantir a execução desse recurso. E aí, pelo que eu entendo, isso foi feito aqui. Mas isso, o Conselho que teve a decisão de aprovar essa obra. Falei, não, beleza, então a gente vai fazer essa. E não aquelas que estavam lá na lista que foram feitas. Então isso passou pelo referendo do Conselho, certo? Para deixar claro. A gente a Sempla, a gente colocou uma condição para a subprefeitura. Só assim, esse dinheiro está congelado, a gente libera quando chegar aqui uma ata do Conselho Participativo dizendo que as obras para serem liberadas são essa. Com a ata a gente libera, porque a gente sabia que tinham uma concordância do Conselho. Isso é o mesmo recurso lá, os 1.900.000, a gente só transferiu eles para o Fundurb, não é que a gente criou um outro no Fundurb e continuou o outro, não. A gente transferiu, é o mesmo. O que está no Fundurb é o que era na 1170, que não é mais, certo? Todo mundo esclarecido? Então acho que a gente vai passar a palavra aqui para os representantes. Não é só isso. A questão é a seguinte: o processo de regionalização do orçamento, ele iniciou-se este ano e a gente está aprimorando. Então, nem todas as dotações orçamentárias têm o detalhamento que permite que a gente diga, então desse dinheiro aqui previsto para, não sei, obras de melhoria, tantos está aqui para Brasilândia, tantos está... Tem várias coisas que a gente não sabe, que a própria secretaria não informou. Então, existem outras coisas que provavelmente estão sendo pensadas aqui para Brasilândia, mas que no orçamento isso não aparece regionalizado. Então, não significa que é só isso. Isso é o que a gente conseguiu regionalizar. Esse é com certeza. Está no orçamento para 2015. E tem outras coisas que a gente não sabe aonde são. A gente sabe que existe um dinheiro e que esse dinheiro é previsto para coisas. Então, aí eu vou pedir... Isso. A gente tem aqui a Juliana, que é mas ela é da supervisão de saúde aqui da Zona Norte. Ela pode esclarecer. Pessoal, vamos só organizar um pouco para a gente conseguir fazer os encaminhamentos. Eu queria só pedir um pouco de atenção. Eu só esclarecer uma coisa: o orçamento ainda está em processo de elaboração. A gente veio aqui antes de fechar o orçamento, justamente para dar tempo. Então, tem ajustes que não deu tempo de fazer. O primeiro fechamento do sistema para cadastro foi anteontem. Então, assim, a gente ainda está nesse processo de acesso. Então, pode ser que a saúde não tenha feito ainda, porque não conseguiu, mas na semana que vem já vai fazer, entendeu? Eu não sei se é o caso da saúde, eu estou falando em geral. Só para... É nessa linha mesmo que o Fábio colocou. Gente, o que nós estamos fazendo, essa é a primeira audiência pública para a gente discutir o orçamento do ano que vem. Nós estamos ouvindo, inclusive, quais são as demandas que a população e que o Conselho está encaminhando. Por exemplo, a questão da UBS. Olha, nós temos que ter do plano de metas uma UBS o ano que vem. Então, sempre tem que encaminhar essa proposta, você entendeu? Se sempre não encaminha, chega na Câmara Municipal, nós vamos ter audiência também da Câmara Municipal. Opa, a UBS não consta. Vereadores, nós temos que colocar uma UBS na nossa região do plano de metas. Essa é a participação, entendeu? Então nós estamos aqui trabalhando com o primeiro esboço do orçamento do ano que vem. E para nós também ainda falta muita informação. Nós também não temos, viu? Nós também não temos. Estamos chegando aqui agora e a gente então está ainda sem muita coisa. Mas nós estamos fazendo, né? E aí automaticamente vai ter o detalhe e a gente vai informando isso também. Tudo bem? Tá? Então vamos só para... A gente teve algumas falas, o pessoal vai começar aqui para a doutora, né? Lili, realmente no plano de metas, 4 BSs. Jardim Damasceno, Jardim Elisa Maria, Maria Cecília Donângelo
e Jardim Brasília. Maria Cecília Donângelo, por conta que foi implantado no espaço ocupado pela unidade, pelo AMAE, um hospital dia, uma rede hora certa. E a unidade Maria Cecília, ela ficou com espaço físico muito reduzido, né? Para 2015, eu não estou ainda com a lei orçamentária, não tenho, mas assim, já vou lhe dizendo. Maria Cecília, problemas com terreno. Jardim Damasceno, problemas com terreno. Acabei de ver a Noêmia aqui. Aqui, oi Noêmia, tudo bom? Não era Jardim Damasceno, era Brasilândia 4, porque ficava fora do Jardim Damasceno. O terreno era particular, não havia sido emitido DUP e houve uma grande invasão. E Jardim Elisa Maria, que era um terreno do Jardim Teresa, Edif deu como inviável. Então, acredito que para 2015, Jardim Brasília deva constar no orçamento. Uma, Hospital da Brasilândia, dois equipamentos de saúde. E 3 é a transformação do PS 21 de junho em uma UPA 3, uma unidade de pronto atendimento 3. Não tenho acesso ainda, mas eu estou lhe dizendo das dificuldades de terreno da freguesia Brasilândia, tá? Eu vou precisar até encontrar uma conversa com o pessoal do Jardim Damasceno para ver se a gente consegue identificar terreno para que próximo ano a gente possa ter uma UBS tão necessária naquela região, que desde 88 essa população se organiza, mas a gente tem dificuldade de achar um espaço para implantação. Tá? Eu não me inscrevi, mas eu precisava colocar uma coisa. A gente pode abrir uma exceção aqui para ela falar? Então vamos lá. Uma exceção, hein? Desculpa, eu não me inscrevi, mas já que esse é o momento. Ah, não está funcionando. Alô, alô. Gente, é o seguinte, eu concordo com o que a Lili falou, que assim, o que precisa ficar visível para a gente é o cronograma por ordem do que vai acontecer. E aí, a minha grande dúvida é o seguinte. Por exemplo, está no plano de metas a reforma do Parque Linear do Canivete. Né? Já tinha até um valor orçamentário que era de 915 mil, que era para 2014. A reforma não saiu, a gente não sabe onde está o dinheiro e o que é que vai acontecer. Então, assim, se não saiu em 2014, isso reabre para 2015, porque assim, não está apontado por secretaria o que é que vai acontecer. Outra dúvida. Secretaria de Habitação, está no plano de metas 334 unidades para a Brasilândia. Não entrou em 2014, vai entrar em 2015, né? Ter essa definição. Unidades habitacionais. Outra coisa, está sendo feito, já tem uma parte do projeto concluído, do Renova São Paulo, Damasceno e Jardim Paraná, que também envolve Princesa e Vista Alegre, que é o PAI 4 e o PAI 5. Uma parte do projeto que já está finalizado é a regularização fundiária, mas para as pessoas terem a concessão da posse, precisa ser feito obras. Entra isso em 2015, né, essa parte do projeto que já está... Porque não vai fazer o projeto de uma vez só, vai por parte. Então, uma parte do projeto já está concluído. Então, a minha proposta é que o que já está concluído do PAI 4 e PAI 5, que é a regularização fundiária, que as obras que são necessárias para acontecer essa concessão, que ela entre em 2015. E uma outra proposta que eu quero fazer, né, que é um nó, que por exemplo, que já está vencido, na verdade, o Plano Regional Estratégico, já estava incluída essa área, que é a área da Rua Talhamar, que é uma área pública, né, que tem um espaço comunitário denominado Espaço Cultural Jardim Damasceno, mas é nome dado pela comunidade e não reconhecido pela prefeitura.
que entre também em 2015 a conclusão dessa área, né? A construção. A gente está defendendo um espaço voltado para a cultura, mas que entre essa construção. Obrigado. Só esclarecer, a gente vai entregar o projeto de lei orçamentária 30 de setembro na Câmara e vai tornar público, né, o que tem o que vai estar no orçamento. E aí, a partir do dia 30, na Câmara vão ter outras audiências que a Câmara realiza sobre o processo sobre o orçamento, que aí tem a participação também popular. Eu vou passar aqui para o Januário, chefe de gabinete, que eu fiquei chamando ele de subprefeito. Bom dia a todas e todos. Sou Márcio, represento a Diretoria Regional de Educação Freguesia Brasilândia. E a gente sabe que muitas vezes a educação é chamada de primo rico, né? É o maior orçamento da prefeitura, mas não é bem assim também, né? Porque são orçamentos muitas vezes carimbados do ponto de vista de aposentadoria, de professores, funcionários, e às vezes o investimento no que diz respeito à criação de novos equipamentos fica comprometido, né? Mas assim, o companheiro aqui, o Marcos, colocou no sentido da necessidade de vagas, né, de SEI. O município de São Paulo tem 129 mil, né, crianças na lista para vagas, né, de SEI. Aqui a diretoria, eu já falei na reunião passada, que nossa diretoria é a diretoria que tem o maior número, né, de entidades que atende, em parceria com a prefeitura, as creches conveniadas. Recentemente, o secretário-prefeito autorizou, tá, a abertura de novos convênios. Nossa diretoria não vai abrir mais convênios, ela vai ampliar os convênios. Nós atendemos 1.000, nós vamos atender mais 1.000. Então, assim, gente, tem regiões da nossa diretoria, que comporta Subprefeitura Freguesia Brasilândia até Casa Verde, que a demanda ela já foi atendida, por incrível que pareça, certo? A gente não cessa de receber novos credenciamentos, mas também a gente não cessa de ampliar o atendimento. Porém, tem em locais da nossa região que a demanda é por berçário, e só o berçário a prefeitura não autoriza abrir novas creches de novo atendimento. A gente espera que a gente possa fazer uma discussão, isso a nível de governo, e aí a gente entende que tem que envolver todo mundo, que de repente só o berçário também tem que ser contemplado. Essa é a minha visão de educador, né? Enquanto o governo também, porque a gente possa ampliar esse atendimento, porque quando a gente pega na tela e está acessível a vocês, né, a tela, para que a gente possa ver qual é a demanda da região, vocês vão ver como muitas pessoas vão falar conosco, mas Márcio, tem demanda tal, mas não pode, porque só o berçário não pode atender, tá? Tem que ser de 0 a 4 para dar continuidade na transição para a EMEI, né? E a EMEI, praticamente a gente zerou o atendimento, tá? Então tem alguns gargalos sim, porque a gente trabalha também na perspectiva de atendimento da nossa região, não só o SEI e EMEI, mas o Fundamental 1, Fundamental 2, em parceria com o Estado. Se vocês analisarem o nosso atendimento, até perguntei recentemente para uma companheira da demanda, como que está o atendimento do Fundamental 1 e Fundamental 2? Nós zeramos. Hoje o nosso problema não é, né, a entrada, e sim a qualidade, é o que nós estamos investindo pesadamente. Então, companheiros e companheiras, a gente diz para vocês o seguinte, que assim que o governo autorizar mais esse atendimento de 1.000 crianças, a gente já está pensando em planejamento, como que a gente vai fazer. Então, muitas vezes o que aparece na tela para vocês é uma demanda de berçário, não necessariamente para abrir um SEI ou ampliar um SEI. É lógico que nós gostaríamos que todos os SEIs, junto com as entidades que estão conosco, atendessem toda a nossa demanda aqui da nossa região. Mas, infelizmente, por conta da legislação do berçário e o que a gente tem, não dá. A gente também trabalha no limite da legislação. Agora, o que for possível
da nossa diretoria, junto com o governo local e com todos os membros do Conselho Participativo, nós iremos atender, tá? Nós estamos lá à disposição de vocês. Se tiver demanda, leva, a gente senta, junto com o setor de planejamento e demanda, e vamos ver as entidades que estão ali naquela localização para a gente atender. Eu não tenho dúvida, viu, Marcos? Você apontou Guarani, o que for necessário, você pode ir lá, você é da minha relação, um grande companheiro aí que milita com a gente vai atender a demanda de vocês, tá bom, gente? Obrigado pela oportunidade aí, estou à disposição de vocês. Só a última coisa, lembrar que tem o portal planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas, onde a população pode acompanhar todas as metas do programa de metas, inclusive pode acompanhar por subprefeitura ou por objetivo, né, educação, saúde. E aí você pode abrir a meta e acompanhar cada projeto. Então, cada UBS, cada escola, você consegue ver em que fase de implementação que está. A gente, por enquanto, só consegue atualizar a cada 4 meses. A gente vai fechar uma atualização agora nova em setembro. Então, em setembro vai ter a nova atualização dos dados do planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas. Pessoal, só um dado rapidinho. Nós pegamos com 150 mil crianças fora do espaço de SEI. Eu falei para vocês 129. Isso quer dizer que a gente já atendeu 21 mil em 2 anos, nem em 2 anos. Né? Então a gente acha que, a princípio, a gente vai dar conta dentro da meta 17, tá bom? Obrigado. Bom, com relação à questão da subprefeitura, eu acho que houve várias falas, são várias demandas, e eu não quero aqui elencar todas elas, até porque a gente não tomar muito mais do tempo de vocês com relação a isso, mas eu acho que todas elas estão gravadas e todas a gente vai, então, dar o retorno nos devidos tempos, nos devidos locais. Eu queria, só daqui, no que alguns companheiros falam, algumas coisas, eu acho que o pessoal do Singapura, tá, da freguesia do Ó, a gente precisava ter uma conversa e uma vistoria no local, dada aquela demanda toda de vocês, entendeu? Então me proponho, inclusive, a fazer uma agenda com vocês no local, e lá a gente lê o que é possível a subprefeitura fazer, o que é possível a gente encaminhar, entendeu? Para Ilume, para SP Trans, enfim, fazer todo o processo de vocês no local. Então proponho agendar com a gente uma hora, aí a gente dispõe, a gente vai lá pessoalmente, tudo bem? Tá? O Netinho, com relação à questão do Rodoanel, o Netinho, realmente é uma coisa muito séria. Na reunião com o prefeito, com a subprefeita, viu, Netinho, é importante isso, na reunião com a subprefeita, todas as subprefeituras que envolvam o trecho do Rodoanel estão com sérios problemas, todas. A subprefeita, inclusive a vice-prefeita, né, Nádia Campeã, em nome do prefeito, vai estar reunindo uma comissão com as secretarias envolvidas, com os representantes das subprefeituras locais, para poder ter uma conversa séria da questão do Rodoanel. Então é um movimento que está na cidade, e principalmente o trecho norte está muito complicado em relação à desapropriação, em relação à poluição, em relação ao transporte da terra, enfim, tudo isso, tá? Então vai ser criada uma comissão com um representante de todas essas subprefeituras e mais representante do governo com a questão do Rodoanel, tá? A Noêmia, na reunião de ontem, o pessoal estava sugerindo qual que era o principal secretário que a gente achava importante vir para a subprefeitura, tá? Eu indiquei o secretário do Verde e Meio Ambiente. Eu acho que a gente precisa ter uma resposta concreta de algumas ações do Verde e Meio Ambiente aqui. Não indiquei sempre, o pessoal está indicando o prefeito, mas não, olha, eu preciso da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, até porque nós temos 2 graves problemas, um deles que é essa questão que você está falando das obras do Parque Linear e a questão do Parque Brasilândia. Eu acho que nós não podemos dar isso de bandeja, então o secretário vai ser agendado pela vice-prefeita para vir na nossa reunião, e aí a gente vai convocar todo mundo e a gente vai discutir essa coisa da demanda do Verde e Meio Ambiente aqui na região, que eu acho que é muito sério. Tá? E essa é uma questão que a gente está colocando. Bom, são várias coisas, gente.
E aí o resto a gente vai estar trabalhando aqui. A Rua do Promontório, ele acompanhou, nós estamos trabalhando na Rua do Promontório, mas a questão da drenagem, nesse momento, tá? Há uma série de demandas, mas a drenagem com certeza já está em obra, já está tocando, e a gente vai então, se não tá, vai entrar agora, é isso? Gente, por fim, o que eu quero dizer para vocês, eu acho que esse é um dos melhores momentos do nosso governo, né? Eu acho que esse é os melhores momentos onde a gente senta para discutir o que nós vamos fazer com a cidade o ano que vem. Quais são as demandas que nós vamos ter na nossa prefeitura, na subprefeitura, na questão da saúde, na questão de habitação, na questão do transporte, aqui na região. Eu acho que é um governo que chama a população, tem seus representantes, tem um conselho. Nós poderíamos também só chamar o conselho, mas a gente amplia para todo mundo e quer que todo mundo participe, né? Esse é um momento importante para a gente fazer as nossas demandas e fazer valer o nosso direito, o direito da gente participar e governar junto. Nós estamos governando junto a partir que nós estamos cobrando e a partir que a gente está vendo as coisas acontecer. Então é mais uma audiência pública que eu acho que a gente tem uma imensa satisfação de receber aqui na subprefeitura, né? E a gente tocar, e a gente sabe que desse processo outras audiências vão acontecer. Essa é só a primeira, certo? Eu não sei se vai acontecer mais alguma por parte da prefeitura, do nosso governo, mas com certeza vai acontecer por parte da Câmara Municipal, porque faz parte também da legislação, certo? Tem que ter audiência pública e a gente tem que dar informação. O que eu diria como encaminhamento dessa audiência pública aqui para nós? Eu acho que nós precisamos reunir o governo local o mais rápido possível, certo? Fazer um balanço de tudo que foi do ano passado, das demandas, do que aconteceu e do que falta acontecer, tá? E a partir daí, a gente também procurar esmiuçar o orçamento do ano que vem, junto com o SEMPLA, detalhar isso, para a gente ter um relatório e passar isso para o Conselho, passar para todo mundo ter a informação disso. Então eu proponho conversar com o subprefeito já na segunda-feira, e a semana que vem a gente fazer um acordo aqui, achar uma data e fazer uma reunião prolongada do governo local. Tudo bem? Tá? Eu acho que esse é um encaminhamento que a gente pode tirar para dar uma agilidade nessas informações que o pessoal vem aqui e não tem. Então cada secretaria passa o seu, o que aconteceu, o que não aconteceu, quais as previsões que tem, e a gente faz um relatório disso e encaminha para todo mundo. Tudo bem? Tá? Demais, gente, muito obrigado pela presença, tá? Contamos todos, agradecemos sempre a participação.